A família Gracie, juntamente com outras famílias, desenvolveu muito jiu-jitsu aqui no Brasil. Mas foi a família Gracie quem desenvolveu mais o jiu-jitsu para o mundo inteiro. Então no vídeo de hoje, eu vou ranquear aqui os 5 maiores Gracies da história. Fala camaradas, tranquilo? Daniel Abreu, faixa roxa de jiu-jitsu, seguidor da Dieta Gracie, para mais um vídeo do canal Dieta de Guerra. E já queria pedir para você deixar aquela sua inscrição, que é bastante importante para o canal, deixar o joinha no vídeo, mesmo que você não concorde com esse ranking, que é um ranking pessoal meu, o vídeo é um vídeo para entreter as pessoas, não é para querer impor uma verdade. Então, se caso você tem o seu ranking dos 5 maiores Gracies e você não concorda com o meu, pode já deixar nos comentários também, é bastante enriquecedor para a discussão. E pedir também para vocês seguirem as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, numa dessas brincadeiras minhas de conversa com amigos, fórum de internet, tem essa questão de a gente sempre querer fazer um top 5 das coisas que a gente mais gosta. E como eu sou bastante entusiasta da família Gracie, algumas pessoas deixam no comentário que sou puxa-saco. Bom, gente, eu treino na Gracie Muay Thai, então seria até estranho se eu não fosse fã da família, né? E também sigo a Dieta Gracie. Decidi criar um ranking de importância, né, do que eu acho hoje, os 5 nomes mais importantes para a história da família e a história do jiu-jitsu, né? Para o jiu-jitsu ter se tornado o que ele é hoje, mundialmente falando. É claro que eu botei 5 só, mas a gente praticamente, se você pegar da primeira geração e da segunda geração, todos tiveram uma importância gigantesca, todos. Mas aqui eu botei no nível que realmente esses 5 se destacaram bem mais. A lista, o ranking está por ordem de hierarquia, vai do mais velho ao mais novo. Então não está do primeiro ao quinto. Até aqui eu respeito as hierarquias, tá bom? Então o primeiro nome dessa lista é Carlos Gracie, porque foi o cara que aprendeu jiu-jitsu. Se não tivesse sido ele, provavelmente essa arte marcial não chegaria nas pessoas. Ele saiu de Belém do Pará na década de 20 e foi para o Rio de Janeiro, uma atitude empreendedora, com seus outros 4 irmãos, abriu a primeira academia Gracie Jiu-Jitsu. Além dele ser um visionário, ter aprendido jiu-jitsu e junto com seus irmãos desenvolveu e divulgou o jiu-jitsu, foi um lutador. Ele estudou nutrição. Ele acreditava que com uma boa alimentação, o rendimento, tanto nos treinos quanto nas competições, seriam bem melhores para conseguir o êxito que eles almejavam. Ele aprendeu uma dieta com um argentino e ele resolveu pesquisar essa dieta mais a fundo. Fez testes na família, a família mesmo foi cobaia, tanto filhos quanto sobrinhos. O próprio irmão, o Hélio Gracie, seguiu à risca a dieta até o final da sua vida. E surgiu assim a Dieta Gracie, que ficou em segredo durante um bom tempo e foi revelado só no ano de 2011 para 2012, quando o Rorion lançou o livro da dieta. O segundo da lista não poderia deixar de ser o Hélio Gracie. Hélio Gracie desenvolveu o jiu-jitsu. O jiu-jitsu que o Carlos Gracie aprendera com o Conde Coma, lá em Belém do Pará, Hélio Gracie adaptou para as limitações físicas que ele tinha. Ele criou um sistema de alavancas. Se você pegar imagens do jiu-jitsu tradicional japonês com o jiu-jitsu brasileiro que é praticado hoje em dia no mundo inteiro, você vai notar uma grande diferença mesmo. E essa grande diferença parte muito do que Hélio Gracie desenvolveu lá no passado. E é claro que, como é uma arte marcial nova, que está se construindo ainda, muita coisa tem sido adaptada, muitas posições novas vêm sendo criadas. Além dele ter desenvolvido o jiu-jitsu, Hélio Gracie foi um exímio lutador. E ele justamente fez bastante lutas acima dos 40 anos contra lutadores bem mais jovens do que ele. E aí que vai entrar o terceiro da lista, que é o Carlson Gracie. O Carlson Gracie, ele honrou o nome da família. Ele trouxe o nome da família de volta, porque Hélio Gracie havia perdido para o Valdemar Santana, um lutador muito bom da época, promissor, jovem, e havia derrotado o grande mestre Hélio Gracie num desses desafios. E Carlson Gracie foi lá, na segunda luta entre os dois, que a primeira terminou empatada, finalizou o Valdemar Santana
trazendo o nome da família de volta para o cenário, para o lugar que deveria ficar naquela época. Hélio Gracie, na década de 40 e 50, ele era uma celebridade. Ele aparecia em jornais, colunas sociais, ele era tido como uma estrela. As lutas do Hélio Gracie eram no Maracanã, o maior estádio do mundo na época. E depois foi com o surgimento, né, do Vale Tudo, a violência aumentando nesses desafios, foi caindo para o Maracanãzinho, reduzindo até acabar de vez. Mas, na época áurea, Hélio Gracie lutava no Maracanã para você ver o nível de importância que Hélio Gracie tinha. Então, o Carlson Gracie trouxe de volta a honra da família, vencendo o Valdemar Santana. Mas o Carlson Gracie, ele não é um dos melhores da história, não só por isso. Ele também foi muito importante para o desenvolvimento do jiu-jitsu desportivo, porque ele formou um timaço de campeões na década de 90. Ele formou alunos como Murilo Bustamante, como Ricardo de la Riva, Marcelo Saporito. Se eu ficar citando aqui, o vídeo não vai ter fim, né? Os faixas pretas que Carlson Gracie ele formou. Mas é o timaço que ele tinha. Valide Ismail, um desses também. Caçador dos Gracies. Valide é um caçador, exímio caçador de Gracie, vencendo Royce, venceu Ralph e venceu Renzo Gracie. O Carlson Gracie, ele desenvolveu muito jiu-jitsu esportivo e ele assistia a um treino de algum aluno que ia lá começar a ter aula com ele. Em segundos, ele saberia que aquele aluno seria um campeão e esse aluno não pagaria mensalidade. Além do que, a mensalidade já era mais barata. Carlson Gracie cobrava muito mais barato do que seu tio Hélio. Ambos tinham academia praticamente na mesma rua, no mesmo bairro, em Copacabana. O quarto da lista é o grande e saudoso Rollins Gracie. Rollins Gracie teve uma vida muito curta, foi abreviada com um acidente de asa delta quando ele tinha 31 anos, em 1982. Ele revolucionou o jiu-jitsu. Aquele jiu-jitsu que o Hélio desenvolveu, adaptou, o Rollins fez uma renovação que não tem mais tamanho, porque ele era um estudioso da arte. Além de ele ser um talento nato, ele era um estudioso da arte. Praticava judô para poder aplicar o judô no seu jiu-jitsu. Ele praticava o wrestling para poder aplicar o wrestling no seu jiu-jitsu. Ele chegou a morar na Europa uma época para poder se dedicar à luta olímpica, para trazer para a família, para o jiu-jitsu, essas técnicas que iriam ajudar a família no futuro. E ajudou, de fato, né? Com o surgimento do UFC, a gente viu o que aconteceu. E o Rollins, todos os desafios que tinha do jiu-jitsu versus outras artes marciais na década de 70 no Rio de Janeiro, ele sempre fazia a luta principal, porque ele era a cereja do bolo da família, realmente. Rollins, ele formou Hillion Gracie, formou Carlinhos Gracie. O Rickson Gracie foi treinado um bom tempo pelo Rollins, o Roller também. Todos esses lutadores da família e outros faixas pretas, que são pouquíssimos, né, que o Rollins formou, a gente pode até fazer um dia um vídeo sobre isso, os faixas pretas de Rollins Gracie, tem um estilo diferente. O Hillion, por exemplo, trabalhou o Roger. O Roger Gracie tem muita coisa da escola do Rollins, porque o Hillion que trabalhou bastante o Roger. A gente pega assim, gerações mais atuais da família ainda tem elementos que o Rollins Gracie trouxe para o jiu-jitsu. Então, isso o torna, para mim, um cara que não podia ficar fora dessa lista, o quarto da lista. Eu acho que de qualquer lista que alguém quiser fazer, que for mais a fundo da família, vai concordar comigo que esses quatro são unanimidade. O quinto da lista é uma opinião pessoal minha, na verdade é porque eu sou fã, é o ídolo, foi por causa dele que eu conheci, isso já desde pequeno, era o destaque da família, sempre foi, que é o Rickson Gracie. Aqui nesse quinto lugar a gente poderia colocar tanto o Royce, o Rorion por ter criado o UFC, por ter ido para os Estados Unidos no final da década de 70 e ter desenvolvido o jiu-jitsu lá, foi um dos pioneiros. A gente poderia colocar o Helson, pelo seu nível de importância no jiu-jitsu mundial, é gigantesco. Ele colocou o jiu-jitsu no Havaí, criou o primeiro campeonato de jiu-jitsu no Havaí. O Renzo poderia estar nessa lista. Se eu ficar aqui, eu vou enumerar um monte de Gracie que ficou de fora
nesses 5 principais, mas, na minha opinião, o Rickson ainda se torna uma diferença um pouquinho em relação a esses outros que eu citei. O Rickson era invicto, ele nunca perdeu uma luta de jiu-jitsu, nunca perdeu uma luta de MMA, que na época era vale tudo, que valia tudo mesmo, valia chute na cabeça, valia dedada no olho, só não valia chute na parte de baixo, porque aí já é golpe baixo demais mesmo, mas valia praticamente tudo. Ele é visto como o rei no Japão. As lutas do Rickson no Japão viviam lotadas, passava para milhões de pessoas na televisão. Ele só não lutou o UFC porque seria barbada. Eles quiseram colocar o Royce para justamente provar que o jiu-jitsu era superior às outras artes marciais naquela época. O Royce tinha 78 quilos, 1,78 m, era magro, franzino. Foi lá, provou a superioridade da arte marcial, mesmo não sendo, entre aspas, o melhor da família. O Rickson só não lutou o UFC por causa disso, que ele seria barbado, venceria, aí não teria o mesmo impacto que poderia ter com um lutador mais franzino, porque o Rickson, da genética dele, já era bem mais forte. E hoje em dia ele é um dos disseminadores também da arte marcial, continua fazendo um excelente trabalho, empregando o self-defense, está fazendo um excelente trabalho de self-defense para mulheres lá na Califórnia. Quem acompanha o Rickson vê esse trabalho que ele desenvolve. Recusou a faixa vermelha, que ele se julga que não está no tempo certo ainda de colocar a faixa vermelha na cintura, voltou para a faixa coral. Mesmo seu irmão mais velho outorgando a faixa vermelha a ele recusou, porque ele não se acha justo, porque ele quer unificar essas regras, essas normas, tornar algo padrão mesmo no jiu-jitsu, que é o que está faltando. Bom, pessoal, esse foi meu ranking dos 5 maiores Gracies da história, é o meu ranking pessoal. Então, deixem aí nos comentários, quero saber da opinião de vocês. Para vocês, quem são os 5 maiores Gracies da história? Eu vou adorar saber e espero que a gente possa discutir mais sobre esses assuntos. É uma tag nova no canal também, caso vocês queiram dar sugestão de 5 coisas ou 5 maiores de algum outro tema, bota aí nos comentários também, que eu prometo tentar trabalhar para a gente desenvolver isso aí. E lembrando, se você veio de alguma recomendação externa aí no YouTube e curtiu esse vídeo até esse ponto, se inscreva no canal e dê seu joinha. Eu agradeço muito se você assistiu esse vídeo até esse ponto. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, sejam saudáveis e aloha!